Boketov, Haverins, Racolo BCD, como vocês vão? Já tinha feito a brahá sobre o café, tá? Pessoal, hoje nós temos uma porção, ela é um pouco pesada, acho que é uma das porções mais difíceis assim da Torá de ser lida, tá? Mas tem que ser lida. É como eu vivo dizendo para vocês aqui, a Torá, ela não é politicamente correta, tá? Deus não é politicamente correto. Deus não precisa disso, na verdade, né? E a Torá, ela não tem censura, na verdade. Eu posso dizer assim, tá? Vocês vão entender quando nós formos comentar. Nós vamos comentar sobre, tá? Mas desde já vamos começar aqui. Ela é uma porçãozinha longa. Não tem muito assim que nós comentarmos acerca da situação, tá? É óbvio, tem N comentários sobre o ocorrido, tá? Só que aqui nós vamos se focar no caso ocorrido, comentar algumas coisas sobre, tá? Então hoje é dia 30 de novembro, tá? E é a nossa quinta parte da porção da Parashá de Vaishlach e enviou, tá? Então, sem demoras, vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Reino do universo, que nos escolheste em todos os povos, nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Reino do universo, que nos deste a Torá. Diná, a filha de Leia, que havia nascido para Jacob, saiu para observar as filhas da terra. Ela foi vista por Shem, filho do chefe da região, Hamor, o Rivita. Ele o seduziu, deitou com ela e a violou, tornando-se profundamente atraído a Diná, filha de Jacó. Ele se aproximou, se apaixonou pela jovem e falou para o coração da jovem. Shem disse a seu pai: aumente o dote e os presentes tão alto que desejarem. Desculpa, pessoal. Shem disse a seu pai, Hamor: dá-me essa jovem como esposa. Jacob soube que sua filha Diná tinha sido impurificada, seus filhos estavam num campo com rebanho, e Jacob permaneceu em silêncio até que eles voltassem. O pai de Shem, Hamor, veio até Jacob para falar com ele. Os filhos de Jacob retornaram no campo. Quando ouviram, os homens ficaram chocados, extremamente furiosos. Ele tinha cometido uma infâmia contra Israel, dormindo com uma filha de Jacó. Atos assim não eram tolerados. Hamor falou com eles, dizendo: meu filho Shem está profundamente apaixonado por sua filha. Se for de seu agrado, permita que ele se case com ela. Vamos casar entre nós. Vocês podem nos dar suas filhas e nós lhe daremos as nossas. Vocês viverão conosco e a terra estará diante de vocês. Assenta-se nela e façam negócios aqui e a terra se tornar propriedade de vocês. Shem falou ao pai e irmão dela: deixe-me encontrar graça a seus olhos. O que vocês pedirem eu darei. Aumente o dote e os presentes tão alto quanto desejarem. Eu darei o que me pedirem, apenas deixe-me ter a jovem como minha mulher. Os filhos de Jacó responderam a Shem e a seu pai Hamor com astúcia e falaram: por que ele impurificou sua irmã Diná? Eles disseram:
Nós não podemos fazer isso, dar nosso irmão a um homem circunciso, pois isso é desonroso para nós. Nós concordaremos com vocês se vocês forem como nós, e circuncidarem todo varão. Então daremos nossa filha e tomaremos sua filha para nós. Estaremos prontos a viver junto com vocês e nos tornaremos uma só nação. E se vocês não escutarem em serem circuncidados, tomaremos nossa filha e iremos embora. Suas palavras agradaram aos olhos de Ramô e aos olhos de Shechem, filho de Ramô. O jovem homem não atrasou, uma vez que ele desejava a filha de Jacó. Ele era a pessoa mais respeitável na casa do seu pai. Hamor e seu filho Shechem vieram ao portão da cidade e eles falaram aos cidadãos de sua cidade: Esses homens são pacíficos conosco, eles viverão na terra e sustentarão dela. A terra é bem ampla para acomodá-los. Nós casaremos com suas filhas e lhe daremos as nossas. Mas somente se suas condições forem aceitas. Esses homens aceitarão viver conosco e seremos uma nação. Todo varão dentre nós deve ser circuncidado, assim como eles são circuncidados. Seu gado, suas propriedades, todos os seus animais não serão nossos. Apenas concordaremos com sua condição e vivamos com eles. Todo o povo que saiu para o portão da cidade concordou com Hamor, seu filho, e Shechem. Os homens que passaram pelo portão da cidade consentiram todos em serem circuncidados. No terceiro dia, quando estavam doloridos, dois filhos de Jacó, Shimon e Levi, irmão de Diná, tomaram suas espadas. Eles vieram para a cidade confiantes e mataram cada varão. Desculpe. Eles mataram Ramô, seu filho Shechem, pela espada e tomaram Diná da casa de Shechem. Então eles se foram, os filhos de Jacó vieram aos mortos, saquearam as cidades que havia desonrado sua irmã. Seu rebanho, gado e jumento e o que mais havia na cidade e no campo eles tomaram. Eles tomaram as mulheres e as crianças como cativo. Eles tomaram tudo da casa, saqueando toda a riqueza. E Jacó disse a Simão e a Levi: Vocês me deixaram angustiados, criando hostilidade entre mim e os habitantes da terra, entre os cananitas e os perezitas que vivem na terra. Eu tenho um pequeno número, eles podem se juntar contra mim e me atacar, então minha família e eu seremos destruídos? Eles disseram: Pode ele fazer de nosso irmão uma meretriz? Deus disse a Jacó: Levanta e suba a Betel, permaneça ali e faz um altar ao Deus que lhe pareceu quando você fugia do seu irmão Esaf. Jacó disse a sua família, a todos com ele: Livrem-se dos artefatos idólatras que vocês possuem. Purifiquem-se e troquem suas roupas. Nós nos levantaremos e subiremos para Betel. Ali eu farei um altar a Deus que me respondeu em meu momento de aflição e que tem estado comigo na jornada que eu empreendi. Eles deram a Jacó todos os artefatos que possuíam, até os aros de suas orelhas. Jacó os enterrou sob a árvore próxima a Shechem. Eles começaram sua jornada. O temor de Deus caiu em todas as cidades ao redor deles. Eles não perseguiram os filhos de Jacó. Jacó e todas as pessoas que estavam com ele chegaram à luz. Isto é, Betel, na terra de Canaã. Ele construiu um altar ali e o chamou do lugar do Deus de Betel, uma vez que este era o lugar onde Deus foi revelado para ele, quando ele fugia de seu irmão. A ama de Rivca, Débora, morreu e foi enterrada no vale de Bet-El sob o carvalho. O local foi chamado de Alon-Balhut. Deus apareceu de novo a Jacó quando tinha retornado de Padarã e o abençoou. Deus lhe disse: Seu nome é Jacó, mas seu nome não será mais Jacó, mas Israel será o seu nome. E chamou-o de Israel. Deus lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifique e multiplique. Uma nação e uma comunidade de nações surgirão de vocês, e reis nascerão de seus quadris. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayeu lana também reino. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito és tu, eterno nosso Deus, reino do universo, com desta lei da verdade, e plantaste a vida eterna no nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que nos deste a Torá. Só um minuto. Continuando aqui, meus amigos. Como eu disse, essa passagem ela é bem pesada. Tá? Não é fácil dela ser lida. Ela tem um estudo profundo, ela tem um midrash em relação a ela, tá?
Vai ter uns assuntos aqui que eu acho que eu não devo estar falando, tá? Até porque o canal do próprio YouTube, onde é o principal, onde eu posto, dependendo do tipo de palavra ou conteúdo, eles vão acabar censurando o canal. Mas eu vou tentar ser mais claro, vou tentar ser claro com vocês, tá? Em relação a essa passagem aqui, o que está escrito aqui no hebraico, tá? No começo vocês viram que eu estava lendo, eu acabei pulando, porque no hebraico você tem aqui a página, tá? E do outro lado tá a continuação. Então eu acabei pulando a parte que eu estava lendo em português e fui para outra parte do hebraico, tá? Isso é costume, mas vamos lá. Vamos continuar aqui então. Tá, vamos tentar resumir o máximo aqui, porque eu não vou reler toda a passagem, né? Daqui, ó, quantas folhas aqui. Deu aqui 1, 2, 3, 4, 6 folhas para nós relermos de novo, então vamos tentar ser o mais breve possível, tá? Diná diz que Diná, ela saiu para ver as filhas da terra, né? Nish Haaretz, as filhas da terra. O Midrash ele comenta aqui, pessoal, que na verdade estava havendo uma festa, né, na cidade ali de Shechem, e ela ouviu o barulho, os sons dos tambores, das músicas, e ela curiosa. Vocês podem ver que no decorrer da nossa leitura aqui, você vê que Diná ela é pouco mencionada, a não ser no nascimento, tá? De Diná, e depois você vê que ela simplesmente fica ali oculto, né? Então ela teve uma vida muito recatada, muito, como é que eu posso dizer para vocês? Bem ali próximo. A mãe dela ela não era uma pessoa muito exposta, né? Tem todo um costume, uma tradição em relação a isso. Mas vamos nos conter aqui ao texto e vamos tentar ser o máximo literal em relação a essa passagem. Então ela viu e acabou saindo. Curiosidade de adolescente, curiosidade, né? E ela foi vista pelo Shechem, que era o filho do chefe da região Hamor, tá? O Rivita ali. Diz que ele a seduziu, deitou-se com ela e a violou. Agora aqui que a gente vai na questão do hebraico, mais uma vez, tá? No hebraico, deitou com ela. Deitou-se e a violou. São duas palavras diferentes, tá? No hebraico vai escavo, tá? Deitou-se. E vai a near. Vai enerar, vai enear, né? Vai depender da região, tudo. A violou. Vamos lá. Então, o que Rashi comenta aqui? Rashi comenta que deitou-se com ela, ou seja, manteram relações de forma natural. E a violou, mantendo relações de forma não natural. Tá? Eu acho que vocês me entenderam aqui. Como eu venho a dizer, a Torá não tem censura, tá? Quando se lê no hebraico, tá? Você entende isso, tá?
Vai Ishkav e Vayaneá. Vayaneá. Você entende o que aconteceu aqui, tá bom? Continua no decorrer aqui, dizendo que ele se tornou profundamente atraído, apaixonado por Dinah, Shehem, e falou para o coração da jovem, tá? Tô tentando aqui, pessoal, achar palavras para a gente comentar sobre esse assunto. Então, o que aconteceu? Nós estamos vendo nesse período que tá tendo essa guerra, né? Uma guerra entre aspas lá em, em Israel, tá? E nós sabemos o que quem viu, quem sabe, nós sabemos o que o povo lá, os terroristas, né? Os terroristas do Hamas fizeram com mulheres, tá? Com crianças e por aí vai. Não foi diferente aqui no caso do que aconteceu com Dinah. Além dele ter a violado, tá? Ele a manteve cativa. Você vê que ela não retorna. Ele simplesmente levou para a cidade e manteve ela cativa, tá? Daqui a gente não tem mais notícias de Dinah até o que vai acontecer mais lá na frente, tá? Vamos entender o contexto inteiro dessa passagem. Shehem disse a seu pai Ramô: dá-me essa jovem como esposa. Ele pediu para o pai dele a jovem como esposa, mas ela já estava cativa, ela já estava presa. Ele a enganou, tá? É aquela coisa. Se coloque na pele de Dinah, se coloque nessa situação agora, né? Hasbe Shalom, Deus o livre, no caso de uma filha. Entenda a situação. Yaakov soube que sua filha Dinah tinha sido impurificada. Seus filhos estavam no campo com o rebanho e Yaakov permaneceu em silêncio até que eles voltassem. Ele estava esperando uma resposta de Deus sobre o que ele deveria fazer em relação a esse ato tão repugnante em relação a Shehem, ao povo ali daquela cidade. O pai de Shehem, o Hamor, ele veio até Jacob para falar com ele. Os filhos de Jacob retornaram do campo. Quando ouviram, os homens ficaram chocados e extremamente furiosos. Sua única irmã, eles tinham cometido uma infâmia contra Israel, dormindo com uma das filhas de Jacob. Atos assim não eram tolerados. Rashi ele comenta que violar a donzela era algo que era diante de todos os povos ali eram proibidos. Por quê? Já era uma das leis que Deus havia dado às nações pós-dilúvio, tá? Relações ilícitas eram extremamente proibidas. Hamor veio com todo o papo, que o filho dele estava apaixonado pela filha, tá? Mas isso não lhe dava o direito dele ter feito o que ele fez com ela, tá? E até então, até aqui nós lemos que eles não falam sobre o estado dela, o que havia acontecido com ela. E eles não atrasem, você entende que ela estava cativa. Ele vem e fala para eles casarem entre si, que eles lhe dariam as suas filhas e eles lhe dariam as filhas deles para eles, tá? E vem com aquele papinho, sabe? O que vocês pedirem de dote, no caso da Ketubá, né, que era o contrato de casamento, o que vocês pedirem vai ser dado. Eles tomam a menina, a caçula, até então,
a única mulher ali dos 12 irmãos, a violam, a mantêm cativa e agora me vem querendo comprar isso. Vocês conseguem me entender, Raverim? A situação a qual aqui se encontra? Eu já vi pessoas lendo essa passagem, cansei de ver pessoas lendo, né, em cultos, pregações, e eles tratam como se aqui Israel fosse o vilão. Você está entendendo o paralelo que se associa com a história que estamos vivendo hoje? Você consegue entender, você consegue se colocar no lugar dos irmãos de Jacó, se colocar no lugar de Léa, da mãe, ao ter a sua filha nessa situação e da cativa ainda quiseram vir oferecer valor pelo aquele ato repugnante. Talvez você nunca tenha visto por esse lado, mas é o que a Torá, no original hebraico, você consegue entender. Como eu falo, como eu sempre digo aqui nas nossas sessões de leituras, a narrativa você até consegue não mudar lendo no português. Só que é o profundo e muitas vezes entender realmente a raiz da situação, você vai perder. Você não conheceu. Se você pelo menos não for alfabetizado em hebraico, eu digo assim, pelo menos você saber ler. Porque você sabendo ler, você consegue buscar as palavras, dicionário na internet, e você consegue se aprofundar um pouquinho mais da situação real. Por isso que eu falo, não existe interpretação fora do judaísmo da Torá. Você consegue ler e entender mais a raiz, realmente entender a questão, como eu falo, sempre falo, cultural, a questão da época, só dentro do original. Você pode pegar a Bíblia em português, como eu falei, dar uma estudada e se aprofundar, mas você não consegue chegar no âmago da raiz das coisas, da Torá, tá? Então você começa a entender, lendo comigo aqui, juntamente comigo, qual que foi a situação aqui, tá? E a ponto de vir e oferecer, vocês peçam o que vocês quiserem como dote que a gente vai dar, porque o meu filho está apaixonado. Os filhos de Jacó responderam a Xerém, a seu pai Ramor, com astúcia, e falaram: por que ele impurificou sua irmã Diná? Eles disseram: nós não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem circunciso. Por que aqueles falaram com astúcia? Tá? Sabedoria. Vamos dizer assim, eles usaram com sabedoria aqui. Pois isso é desonroso para nós. Nós concordaremos com vocês se vocês forem como nós e circuncidarem todo varão. Então daremos nossas filhas e tomaremos suas filhas para nós. Suas filhas para nós. Estaremos prontos a viver junto com vocês e nos tornaremos uma só nação. Se vocês não escutarem e serem circuncidados, tomaremos nossa filha e iremos embora. Tomaremos, pegaremos de volta. Entenda que ela estava cativa, pessoal. Entendam bem. Diz que essas palavras foram boas aos olhos do menino, né? Do filho de Ramon, porque ele estava apaixonado pela Diná. Tomaremos suas filhas para nós. Nós vamos ler para frente que quando ele volta para a cidade, vamos acelerar. Quando eles voltam para a cidade, eles invertem a situação, tá? Eles simplesmente falam ao contrário. As suas filhas tomaremos para nós por esposa e as nossas filhas lhe daremos para eles.
Hamor, Shechem, ao avisarem o povo, eles invertem a situação. Falam, nós vamos tomar as filhas deles para nós e nós vamos dar as nossas para eles. Como eu venho sempre dizendo, a ordem aqui dentro da leitura, ela é primordial. Ela denota a situação, ela denota o ato, a urgência, o que realmente precisa ser feito em primeiro. Então eles foram, falaram aos olhos falaram na frente da cidade, pareceu bom aos olhos de todos, tá? E ele explica a situação que eles deveriam ser circuncidados. Todo o povo que saiu para o portão da cidade concordou com Ramon e seu filho, Shechem. Os homens que passaram pelo portão da cidade consentiram todos em serem circuncidados. No terceiro dia, quando estavam doloridos, após a circuncisão, né, há todo o processo. E o processo de quase 3 dias, no caso a cicatrização, é a parte mais dolorida, a ponto da pessoa, né, não conseguir nem se mover. Aí aqui que diz uma coisa interessante, a Torá ela pega e fala assim: 2 dos filhos de Jacó, Shimon e Levi. Por que não fala os 2 filhos de Jacó, Shimon e Levi? 2 dos filhos de Jacó. Eles eram seus filhos, mas apesar disso, comportaram-se com Shimon e Levi como se não fossem seus filhos, uma vez que não aconselharam-se com seu pai. Ou seja, eles não tomaram conselho com seu pai sobre o que eles pretendiam fazer. Então a Torá vem aqui, ele trata, eles eram 2 dos filhos ali de Jacó. Tá? Eram 2, não tomaram consentimento com seu pai sobre o que eles iriam fazer ali. Tá? Eles tomaram suas espadas, eles vieram para a cidade confiantes e mataram cada varão. Eles mataram todos os homens. Eles mataram Ramon e seu filho pela espada. E tomaram Diná. Você consegue entender que Diná ainda estava cativo? Você consegue me entender que nesse tempo, essa paixão desse menino por essa moça, ele estando lá com ela, cativa, o que a Torá não nos conta aqui, em relação a esse tempo, eu creio que vocês estão me entendendo. Então eles, após terem matado, eles vieram à cidade, né, saquearam a cidade, que havia desonrado a sua irmã. Né? A Torá ela está dando aqui a causa e o motivo da situação. Tá? Mais para frente, quando nós chegarmos na questão das leis, dos mandamentos, nós vamos entender o que Deus fala em relação a esse tipo de coisas. Porque até então você vê que aqui Deus permanece em silêncio. Deus não fala nada para Jacó, Deus não comenta nada nessa parte, tá? Aí tem aquele ditado assim que diz, né? Não, eu não vou associar isso a Deus, isso é totalmente coisa humana, tá bom? Eu não vou. Mas eu creio que vocês estão entendendo o silêncio de Deus aqui nesse momento, tá? Eles pegaram seu rebanho, seu jumento e o que mais havia na cidade, eles tomaram as mulheres e as crianças como cativos. Eles tomaram tudo das casas, saqueando toda a riqueza. E Jacó disse a Shimon e Levi: vocês me deixaram angustiado, criando hostilidade entre mim e os habitantes da terra, entre os cananitas e os persitas que vivem na terra. Eu tenho pequeno número, eles podem se juntar contra mim e me atacar, então minha família e eu seremos destruídos. Eles disseram: pode ele fazer de nosso irmão a meretriz? Então, você consegue entender aqui que Jacó, na verdade, ele estava angustiado, ele ficou ali em silêncio. Por mais que Jacó ele confiasse aqui em Deus, ele confiasse em Hakadosh Baruch Hu, então por mais que ele confiasse,
ele estava no meio de um povo estranho, um povo, né, hostil, um povo idólatra, e isso bate temor. Tá? Nós vamos acompanhar a história de Jacó, nós vamos ver que muitas das vezes Deus se cala perante ele sobre o que está acontecendo, como vai ser no caso de José. Tá? Só que os filhos deles tomaram essa decisão, eles tomaram essa atitude em relação a isso. Tá? Aí o que vem agora? Agora Deus fala para Jacó: levanta e suba a Bet-El. Permaneça ali e faz um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esau. Deus tenta relembrar que quem estava cuidando dele, desde a situação lá atrás, até quando ele estava fugindo de Esau, foi ele. Até a questão de Labã. E não seria diferente aqui. Então Jacó disse a sua família todos com ele: livrem-se dos artefatos idólatras que vocês possuem, purifiquem-se e troquem suas roupas. Ou seja, sai do meio disso. Tudo que eles tinham de idolatria que vocês pegaram, se afasta, troquem até as suas vestes, tá? Nós levantaremos e subiremos para Betel. Ali farei um altar a Deus que me respondeu em meu momento de aflição e que tem estado comigo na jornada que eu empreendi. Eles deram a Jacó todos os artefatos idólatras que possuíam até usar de suas orelhas. Jacó os enterrou sob a árvore próxima a Shehem. Eu quero pegar um ponto aqui interessante, que é o começo do que vai ser tratado muitas vezes lá na frente quando nós formos ler. Eu vou ler esse comentário que Rashi fala aqui sobre a árvore. Aqui está escrito, né, em hebraico está escrito Hailá, tá? Uma espécie de árvore que não dá fruto. Então a tradução aqui para árvore, tá? A palavra no hebraico está escrito Hailá. Hailá, 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 tá? Era uma árvore que não dava fruto. Por que eu quero pegar essa parte, pessoal? Eu quero ser bem sincero com vocês em relação a muitas coisas. Como eu falo, eu não estou aqui para passar a mão sobre a cabeça de ninguém. Eu só estou aqui para ler o que está escrito aqui. E tudo que nós vamos falar daqui para frente vai se encaixar em relação, tá? É aquela coisa. Você expõe, cada um faz o que quiser, tá bom? E entendam bem. Como eu sempre falo, a Torá ela não dá ponto sem nó. Então, o que acontece aqui? Eles enterraram tudo aqueles artefatos idólatras aos pés dessa árvore. Era uma árvore que não dava frutos, tá? Daqui para frente, depois, nós vamos ler muito sobre essa questão de uma árvore que não dá fruto, que as nações tinham por costume colocar idolatrias embaixo delas. Não só colocar idolatrias embaixo delas, nós vamos ler que eles traziam para dentro de casa, tá? E muitas das vezes, quando o povo de Israel, lá no livro de Reis, no livro de Samuel, ali, sabe, livro de Juízes, quando o povo de Israel estava muito contaminado por causa dos povos a qual eles entraram e não aniquilaram, como Deus falou, ó, vocês vão entrar numa terra onde o povo dali eu já rejeitei, são povos que praticavam coisas abomináveis, idolatrias, tudo. E uma dessas coisas que esse povo fazia era justamente uma idolatria a uma árvore, onde eles se prostravam, colocavam presentes embaixo dela, tá? E eu vou ler para vocês não falarem que eu tô, tá? Dentro do Deuteronômio 16, 21. Não plantará nenhuma árvore como Azerá ao pé do altar do Senhor teu Deus, que fizeres.
árvores infrutíferas era tido como idolatria, tá? Como eu disse, as pessoas se curvavam, colocavam presentes embaixo dela. E Deus vai muitas das vezes, esse é só um versículo, existem outras dezenas, quando o povo estava em extrema idolatria, a ponto deles colocarem essa árvore ao lado do altar de Deus. Aí você entende hoje que a tua casa, ela é um altar para Deus. A sua casa, ela é a sua residência, a sua morada. E o que muitos vêm e fazem hoje, eu não vou comentar, você já sabe sobre o que eu estou querendo dizer, tá? Cada um faz aí o que bem achar. Eu só estou lendo o que está escrito aqui. Aí você pode conferir lá em Reis 14, 22, 23, Reis 17, 9, Crônicas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Todos falam sobre a mesma coisa, que quando o povo judeu eles estavam pecando, fazendo algo de errado, eles cultuavam uma árvore ao lado do altar de Deus. Jeremias 2:20, eu vou ler para vocês. Quando eu, já há muito tempo, quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas se encurvando e corrompendo-te. Esse é só um dos versículos em relação a isso. Tá? Voltando aqui, eu acho que ficou bem claro isso, né? Ficou bem claro. Os artefatos idólatras foram enterrados debaixo dessa árvore porque é uma árvore que não dá frutos. Porque toda árvore que dá frutos, Deus fala até para você não acortá-la. Tá? Então, ficamos entendidos em relação a essa parte. O versículo 5 aqui, do capítulo 34, estamos lendo, diz assim, que o temor de Deus caiu em todas as cidades ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Jacó e todas as pessoas que estavam com ele chegaram à luz, isto é, Betel, na terra de Canaã. Ele construiu o altar e ali chamou o lugar de Deus Betel, uma vez que este lugar era onde Deus foi revelado para ele quando ele fugia do seu irmão. Questão do anjo lá, né? Eu quero dizer aqui sobre a questão dos povos terem tido temor. Ficaram com medo deles. Imagine você. Você tem uma cidade inteira com homens, uma cidade que tem ali seus guerreiros, e apenas duas pessoas, dois rapazes novos, vão e conseguem matar a todos, inclusive ao rei da cidade, ao seu filho, caso o príncipe, sem nenhuma lesão. Duas pessoas ainda tomam cativo as mulheres, crianças e tomam todos os despojos, os espólios. Qual reino em volta não vai ficar com medo sem ter entendido o que ocorreu ali, que estavam todos os homens debilitados por causa da circuncisão no terceiro dia? Então todos os povos em volta ficaram com medo. Deus fez toda a situação acontecer. Tá? Eles voltam para Betleém. Ali Jacó novamente levanta para ele um misbeu, um altar, né? E chama o lugar da casa de Deus, Betel. Aí nós entramos aqui. A ama de Rivka, Débora, morreu e foi enterrada no vale de Betel, sob o carvalho. O local foi chamado de Elam Balhut. Aí vem, Deus aparece novamente a Jacó, quando tinha retornado de Padarã, e o abençoou. Deus lhe disse, seu nome é Jacó, mas seu nome não será mais Jacó, mas Israel será o seu nome, ou seja, você não vai mais ser chamado de Jacó. Tire Jacó. Daqui para frente você é chamado de Israel. Por quê? O nome Jacó, ele denota trapaça. Nós já sabemos a questão do calcanhar, toda a questão da astúcia de Jacó. Então você vai mudar o seu nome. Aquilo que eu anunciei pelo malar do Esaú, você vai levar. O seu nome vai ser Israel. Tá?
Ele chamou de Israel. Deus lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifique e multiplique. Uma nação e uma comunidade de nações surgirão de vocês. Reis nascerão dos seus quadris. Aqui Deus mais uma vez retifica novamente a promessa que é feita desde Abraão a Isaac, agora a Israel, tá? Jacó, que ele ainda multiplicaria mais. Nós sabemos que ainda ele vai ter mais um filho, que é Benjamim, no português, tá? Ainda vai ter os 2 filhos de Joseph, Menachem e Efraim, tá? Menachem e Efraim. E aqui nós terminamos essa porção. Como eu disse, ela é um pouco comprida, de amanhã também, ela já não é tão curta, tá? É basicamente o mesmo tamanho dessa daqui, mas isso aí já é um assunto para amanhã. É a sexta porção. Ravine, eu quero agradecer vocês, toda a Arabá, por ter acompanhado até aqui. Espero que tenha ficado bem claro os assuntos que tratamos aqui, tá? Qualquer comentário, qualquer dúvida sobre o que eu falei, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Eu vou pegar, responder todos, tá? Não tenho problema nenhum em responder comentários, até porque ainda não temos tantos assim, mas o Rabino, amigo meu, diz assim, né? Eu já falei, não existe pergunta boba. Bobo é aquele que não pergunta. Tá com dúvida? Não tenha vamos dizer, a arrogância de achar que você tem todas as respostas, porque ninguém tem todas as respostas, nem eu tenho todas as respostas, tá? Nem eu que leio todo santo dia, me aprofundo, então não tenho todas as respostas. Isso aqui é a minha vida toda, eu vou continuar estudando, com as dezenas de livros que tem ali, sempre lendo. Então é normal que para mim na época eu tinha muitas perguntas, eu tinha pergunta demais, então tudo que eu podia eu aproveitava, eu perguntava, tá? Então, ficou alguma dúvida sobre qualquer assunto que eu disse aqui? Comenta, me pergunta, tá? E mais uma vez eu quero agradecer, que tenhamos todos uma ótima quinta-feira, todas as sortes e brahot sejam sobre nossas vidas, a vida de todos, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, passar para quem você acha que esse é um assunto relevante, para quem precisa ouvir, tá? E nos ajude para que essas palavras, a interpretação realmente da Bíblia, da Torá, ela seja passada mais adiante, para que as pessoas não criem fantasias, interpretem ela errado, tá bom? Desde já eu agradeço mais uma vez, fica com Deus e Lehi Traot. Até mais.